Paz, irmãos. Primeiro eu queria agradecer a todos os irmãos que me deram palavras agora de manhã, que me abraçaram, que me beijaram. Como eu me sinto bem aqui, como eu me sinto confortável, tranquila, mesmo compartilhando esse testemunho, a minha vida que não é algo que mexe demais, né? Muitos irmãos orando para que eu viesse hoje contar o testemunho, porque sabem que é uma semana de luta, não é fácil. Essa noite não foi uma noite tranquila, então eu passo uma noite muito difícil, com as sensações horrorosas, porque eu vou relembrando algumas coisas que eu vou compartilhar com vocês. Obviamente não dá para compartilhar tudo, e a história é muito grande. Eu até perguntei a Carlos a semana passada, eu tenho quanto tempo? 4 horas? 5? Porque a história é enorme. Mas dá para a gente resumir e focar naquilo que o Senhor quer. Na verdade, eu não sei o que Ele vai falar. Então, às vezes os testemunhos têm muitas partes parecidas e as pessoas vão assistindo o testemunho, poxa, você contou uma novidade. Então, porque a história é grande e eu deixo o Espírito Santo conduzir, Ele vai focar naquilo que as pessoas que vieram hoje, e nós também, né, que muitos de vocês já ouviram algumas coisas do testemunho, algumas pessoas aqui já ouviram o testemunho inteiro, mas o Senhor vai focando naquilo que Ele quer para essa manhã. E normalmente na semana eu vou relembrando, e o Senhor vai trazendo à memória algumas coisas, e eu vou sofrendo com elas, porque a minha infância não foi fácil com o mundo espiritual, eu sofri muito, e essa madrugada eu fui lembrando as minhas relações espirituais, principalmente com a minha avó, que eu achava que era minha avó. Então eu vou contar aqui. Mas antes de começar, eu queria ler um texto. Eu sempre gosto de começar e encerrar com um texto bíblico. E quando eu me converti, Deus falou comigo qual o livro que eu ia ler. E Ele disse, o livro é Romanos. Inclusive, Alex ficou meio assim, Romanos? Normalmente a pessoa se converte e lê o Evangelho, né? Então vai ler lá Mateus, João. Não, o Senhor mandou ler Romanos. E quando eu comecei a ler Romanos, e não parei de ler Romanos, eu acho que eu passei um ano lendo Romanos. Eu ia e voltava. Aliás, até hoje eu leio Romanos. Eu não fico só em Romanos, eu leio outros livros, mas Romanos, para uma pessoa espírita, ex-vice-diretora de um centro, que quando se converteu e assumiu a liderança norte-nordeste do espiritismo, eu não era uma frequentadora de centro. Eu não era uma pessoa que ia num centro espírita porque queria falar com um ente querido que morreu. Eu era uma estudiosa, palestrante, que fazia doutrinária. Se tem alguém aqui que entende de espiritismo, sabe o que eu estou falando. Era uma pessoa que trabalhava em mediúnica. Então tinha uma liderança dentro do centro espírita. Estudava muito, já tinha estudado todos os livros espíritas, então palestrava sobre isso. Eu tinha que estudar Romanos. E durante aqui, o que eu vou falar pela manhã, vocês vão entender por que Deus me fez estudar Romanos. Mas tem um versículo aqui, aliás, tem vários versículos, né? Um é que Deus vem logo me confrontar e dizer que a salvação não vem por meio de obras. No Espiritismo diz que sem caridade não há salvação. Eu cresci ouvindo que a salvação vinha por meio da caridade, vinha por meio das obras. Eu já tinha um perfil caridoso. Veio comigo, eu cresci assim. E encontrei no Espiritismo que me dizia, opa, é isso aí, então continua fazendo caridade, porque você vai alcançar o coração de Deus e esse é o caminho para a salvação. Aí eu me confronto com o Romanos dizendo, opa, é por meio da fé, da graça, da misericórdia de Deus. E aí eu me derramei. Eu tenho um texto escrito à mão, de lápis, de 4 páginas, eu falando sobre isso. É a coisa mais linda. Porque isso, na primeira semana de conversão, eu entendi sobre isso. Mas não quero falar disso, eu quero falar disso aqui, ó. Romanos 3:23 diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Eu não entendia que eu era pecadora, para começar. Eu era uma moça que obedecia muito os meus pais, cumpria todos
o padrão de uma moça, né? E quando me converti, aí é que eu seguia todos os preceitos do Espiritismo. Então, pecado para mim não era uma coisa que eu entendia que eu era pecadora. Mas tinha uma coisa que me acompanhava desde pequena. Eu não entendia Deus. E mesmo no Espiritismo, quando vi o convite, olha, você vai falar sobre Deus. Deus não. Não me peça para falar sobre Deus, porque eu estou destituída de Deus. Eu não entendo Deus. Eu não consigo entender Deus. Como assim? Você é uma liderança espírita e não entende Deus? Não, não entendo Deus. Eu entendo do meu guia espiritual, eu vou falar dele aqui. Eu entendo dos espíritos que eu tenho contato. Eu entendo que Jesus foi o maior espírito que teve sobre a terra. Então o Espiritismo não fala que ele é Deus, nem Filho de Deus, que para algumas religiões isso é muito forte. Não. Para o Espiritismo, Jesus foi o maior espírito que... Desculpe, eu aqueci a voz, mas eu estou com um nódulo na voz. Então, nódulo nas cordas vocais. Então, tem hora que vai falhar um pouquinho. Para o Espiritismo, ele foi o maior espírito que esteve sobre a terra, mas não Deus. Então, Jesus eu até entendo dessa forma, mas Deus eu não consigo entender. Deus, para mim, é a coisa mais difícil de se entender. E mais ainda, quando eu perguntei lá, estudando o Espiritismo, e a cruz? Falaram para mim, Dila, para de pergunta, você pergunta demais. Eu era uma pessoa que perguntava muito, então não é à toa que eu sou uma pesquisadora. Então eu fico fazendo perguntas lá nas minhas pesquisas, né? Então, pergunta muito, vá ler os livros espíritas e para de ficar perguntando de cruz. Que cruz? Ele morreu lá como as pessoas morriam na cruz e tal. Não tem muito o que se explicar. E pronto, eu me convenci daquilo, entre aspas, mas era uma pergunta que ainda não foi respondida. E daqui a pouco vocês vão ver o que Alex, quando se converte, apronta comigo em relação a uma mediúnica que eu participei. Então daqui a pouco eu conto. Então vamos lá. Qual foi o meu primeiro contato? Então, eu me sentia destituída na minha juventude toda. Deus era uma coisa que eu não entendia. Mas o meu primeiro contato, eu vim de uma família espírita. Meu pai era um grande espírita, lia muito, falava sobre espiritismo. Nossos jantares e almoços eram regados com conversas sobre literatura, política, muita política. Então, vocês entendem aí a veia política. Meu pai era da Petrobras, sindicalista. Então, é por isso que eu tenho essa veia também política que tem que ser o tempo todo segurada, porque senão a pessoa vai pela política, né, Claude? Então, tem que ficar o tempo todo ali me policiando. E a conversa era sobre espíritos. Então, eu ouvia muito falar, meu pai lia o evangelho para a gente, então cresci aí. Mas o meu primeiro contato, me parece que eu só tinha 2 anos de idade. Por quê? Porque eu estava ainda num berço. O berço foi tirado de mim aos 2 anos, então eu acredito que antes disso eu não ia ter essa lembrança. Então foi tirado aos 2 anos quando minha irmã nasce. E como é que eu tive o contato? Uma mãozinha ficava me tocando e eu fugindo do berço. A mão vinha, eu não conseguia identificar o rosto, mas a mão me tocava. E a sensação era muito ruim. A sensação do contato espiritual não é uma sensação muito boa. Então me tocava e eu fugia até a hora que eu resolvi gritar. Mas eu não conseguia verbalizar para minha mãe o que eu estava sentindo. Então, eu só levantava a mão para ela entender que ela tinha que me tirar do berço. Então, ela me tira do berço e eu, aos prantos, gritando, mas eu não consegui dizer para ela que havia uma mão que, para onde eu ia, me perseguia, me puxava o cabelo e me tocava. Mas não era uma mão de alguém conhecido, não tinha cara, não tinha corpo, era apenas uma mão. E, a partir dali, minha vida muda completamente. Eu não conseguia dormir direito, porque a sensação sempre era que tinha alguém na minha porta me olhando, e realmente muitas vezes existia, outras vezes eu quero crer que era já a minha mente de medo, né? Porque a gente tem também o medo. Então, eram vultos que passavam e eu me arrepiava, e meu pai sempre dizia, é isso mesmo, filha, as pessoas morrem e voltam para fazer contato. Então, provavelmente você tem uma sensibilidade, e eu cresci ouvindo isso. As coisas mexiam dentro do quarto. Onde eu estava, havia manifestação. E meu pai vivia feliz, porque na cabeça dele, ele entendia que Deus deu um dom. Deus deu um dom a uma filha dele, e a filha que ele mais gostava tinha esse dom,
que era ser intermédio, ser intermediária do mundo real com o mundo espiritual, do mundo físico com o mundo espiritual. Então isso era alimentado a cada conversa. Vou contar pontos específicos, as histórias específicas, para a gente não ficar tomando muito tempo com isso. Então, em um certo dia, vários momentos eu acordava aos gritos, eu tinha muito pesadelo, minha mãe me tirava, vinha me consolar. Em outros momentos eu corria para me esconder aos pés dele, para ele não saber que eu estava na cama, porque quando ele descobria, me levava de novo para a minha cama. Então era essa luta, gente, a noite inteira, várias noites. Um dia ele me leva para o centro espírita, a gente tinha que ir todo domingo e eu odiava a escolinha das crianças espíritas, porque aquilo me remetia às noites sem dormir, então eu não queria ir, mas eu era obrigada. Tanto eu quanto os meus irmãos, a gente conversa hoje, todo mundo diz que odiava ir para aquela escolinha. Hoje eu vejo minha sobrinha, que cresce no lar espírita, dizer que adora vir para a escolinha aqui, olha a diferença. Então, eu não suportava. Mas neste domingo que estávamos lá na escolinha, meu pai me tira e fala, o presidente quer falar com você. O presidente sempre é do centro espírita, o presidente é o líder. É aquele que recebe a entidade, que a gente não chama muito de entidade, mas o espírito que rege aquele centro. Todo centro espírita tem um espírito que rege. Foi o espírito que orientou a construção do centro, que diz o que é que deve ser feito, o que é que não deve ser feito. Então, o presidente tem contato com esse guia e esse guia, junto com o presidente, queria conversar comigo, né? Meu pai já tinha conversado com ele, disse como é que eu estava, e ele foi conversar comigo. E ele lá, na presença do guia dele, que eu olhava para aquele olho dele, então eu via que ele não estava sozinho, e ele disse, olha, ela é médium. Eu já pequenininha ainda, eu sei que eu era muito pequena porque eu não tinha ainda problema no joelho, eu vou cair com 7 anos. Então eu devia ter ali 5, 6 anos, ela é médium. Que coisa linda. Estou conseguindo ver, diz que os médiuns têm algo na sua áurea que brilha. E é por isso que o mundo espiritual consegue perceber quando está diante de uma pessoa que tem sensibilidade espiritual. Então era por isso que eu atraía. Então ela é médium, ela vai crescer e vai se tornar uma grande líder espiritual. Então ele profetizou e ele acertou até um certo momento, né? Porque isso não foi à frente. Então, eu saio de lá mais apavorada ainda, porque eu não queria aquilo. Vou chorando o caminho inteiro e meu pai dizendo, está chorando por quê? Isso é tão lindo. Eu falei, lindo falar com morto? Eu não quero falar com morto, isso me assusta. E ele disse, mas isso vai melhorar. À medida que você vai tendo aulinha, que você vai vindo para cá, participando da doutrinária, que é algo parecido com isso. Uma pessoa fala dos conhecimentos espíritas e outras pessoas vão assistindo aqui. No final, tem o passe. Quem nunca foi, graças a Deus, mas quem já foi sabe que vai lá, né, trabalhando os chakras e vai dando passe. Quem é médium está com o seu guia espiritual. Eu já fazia isso muito. Dava o passe para acertar a energia da pessoa, né? Então, no final da doutrinária sempre tem isso. Então, você vai tomar muito passe e você vai ver que as energias vão equilibrar, os espíritos não vão ficar te procurando, ledo engano. As coisas só iam piorando a cada semana que eu ia para o centro espírita. Numa dessas, eu estava dormindo e eu vi uma voz de linha. Só que me chamava assim, era um tio muito querido, muito próximo da família, de linha, e eu já acordo, porque quando falava meu nome, eu já pulava da cama. Eu não sabia se era meu pai, se era minha mãe, ou se era o mundo espiritual. Mas o mundo espiritual tinha uma maneira diferente, e eu já acordava já assustada e gritando. Neste grito, minha mãe veio me socorrer e disse o que foi. Meu tio, assim, acabou de me chamar. E como é que você sabe que é ele? Primeiro que a voz, segundo porque só ele me chama de Dilinha. Ela olhou no relógio e disse 1h30. Filha, vai dormir, 1h30, ele não vai te chamar. Eu falei, eu não sei, mas eu estou apavorada. E ela me abraçou, fez a oração da Ave Maria, o Pai Nosso, e todas as orações que ela sabia fazer, coitada, e me bota para dormir achando ela que tudo isso iria ajudar. Eu não consigo dormir, eu me cobria. E eu estava contando para Alex hoje que eu dormia, era virada para a porta, com o olho assim. Porque eu não queria tomar susto.
Porque se eu fechasse o olho, eu tinha a impressão que tinha alguém me olhando, eu abria e tinha a pessoa me olhando. Então o susto era maior. Então era melhor não dormir e ficar com o olho aberto, porque se a pessoa aparecesse, eu já estava de olho aberto, eu não ia tomar o susto. Então imagine isso para uma criança. Passar a noite inteira nesse pavor. Era como eu ficava. Ia para a escola com o olho fundo. E eu falava isso para as outras crianças. E elas diziam, eu quero ver espírito. Começou a escola inteira católica dizer que queria ver espírito, porque eu vi espírito, isso se espalhou pela escola inteira. Que aí a gente vai fazer a brincadeira do copo, daqui a pouco eu falo. Bem, eu ainda vou mexer com a maluquice, né? Aí, quando dá 5 horas da manhã, o telefone toca, é a tia, a esposa desse tio, chorando, dizendo, olha, fulano faleceu, infartou, e aí minha mãe diz, que horas? 1h30 da manhã. Minha mãe volta para o quarto, mas minha mãe não volta apavorada, ela volta feliz da vida. Ô, filha, ele morreu e veio lhe dizer. Agora imagine isso para uma criança que a pessoa morreu e veio me falar. Então eu fico mais apavorada, gritando, eu não quero ver, eu não quero falar com o morto. Então eu já tinha, na minha cabeça era verdade, eles morriam e vinham falar. Nesse caso veio me dizer que tinha morrido. Agora o que eu, uma criança, faria com a informação? Segundo o centro, eu iria dizer para os meus pais, informar, ou ele queria me dizer outra coisa, sei lá, dar algum tipo de informação. Bem, a história vai avançando, o medo vai piorando. Num dia eu estava sentada na sala, eu já tinha feito cirurgia, nós estávamos olhando, conversando, eu e minha irmã é apavorada, é uma espírita apavorada com espíritos. Ela quer seguir a religião, mas não fale de espírito para ela, que ela morre de medo. A única coisa que ela quer ver é o marido que morreu. Mas outro espírito, não fale para ela. Então, estávamos sentados na sala e passa um homem barbudo. Minha mãe mora no térreo, passa um homem barbudo na janela. E minha irmã viu. A primeira vez que ela tem contato com o mundo espiritual. Ela viu e olha para mim. Você viu, né, irmã? Porque se ele passou, é por sua causa. A gente viu que era espírito. Então tinha uma luz diferente. Ele passou, olhou e virou. E eu aqui já comecei a me tremer. Meu pai estava arrumando a estante de livros e eu falo, pai, passou um homem barbudo e eu acho que não é gente, é espírito. E ele para de falar assim, espírito é gente. Vamos ver o que ele quer. De qualquer maneira eu vou lá fora ver o que ele quer. Lá vai ele atrás do espírito. Mas ele vai, como ele não tinha a mediunidade, então ele volta. Filha, eu não tenho. Você quer ir lá? Não, meu pai, eu não quero ir lá. Fala para mim como é o homem. E aí eu descrevi o homem. Ele, meu Deus, Deus, né? Meu Deus, que honra. Eu honra de quê, meu pai? E ele pega o livro, o fundo do livro e mostra. Foi esse? Eu e minha irmã, foi, quem é? Doutor Bezerra de Menezes. Quem conhece do mundo espírita sabe que para o espírita é uma honra ter contato com o médico alemão Bezerra de Menezes, que é uma pessoa que era médico e que quem é médium e recebe esse médico para fazer cirurgias espirituais é uma pessoa sublime no espiritismo. Então significa que ele tinha me visitado porque eu estava doente, estava com gesso na perna e que provavelmente ele estava vindo fazer alguma cirurgia espiritual em mim. Eu cresci dessa forma, com esses medos, tendo várias situações e contatos com o mundo espiritual. E contatos dessa magnitude. Mas eu morria de medo e eu não queria. Tanto que na primeira oportunidade, quando meu pai disse assim, olha, não precisa mais ir, vocês estão enchendo o saco que não querem ir mais para o centro espírita dia de domingo, então eu vou deixar vocês não irem mais. Epa, que alegria, então eu não vou mais para o centro espírita. Não quero isso para mim, não quero ter contato com os mortos, então era uma coisa que dentro de mim era forte e eu não queria. Eu morria de medo e eu queria dormir. Então eram coisas que na minha vida eu gostaria. Mas eu vivia sentindo a presença deles. Então eu passava, eu me arrepiava. Eu sentia, um professor na escola morreu, e o professor que vinha substituir ia para um canto, a sombra ia para outra. E eu falei, gente, tem alguma coisa ali. Os colegas começaram a passar mal na sala, eu falei, gente, tem alguma coisa errada com esse professor. Ele está indo para um lado, a sombra para o outro. A coleguinha do lado, Dila, eu também vi. Eu falei, olha, terminou a aula, a gente vai para um centro hoje.
arrastei a turma inteira. Depois, inclusive, tomei uma bronca das freiras, dos pais, porque como é que leva os filhos dele para um centro espírita? Mas eu era também na mesma idade. Eu fui entrando no centro ali, no centro da cidade, porque eu estudava nas Mercês, tinha um centro ali próximo. Eu fui entrando no centro, a mulher olhou para a minha cara, médium. Eu falei, misericórdia. Não, eu não vim aqui para resolver nada, eu não quero seguir o espiritismo, eu só vim aqui porque está tendo muita manifestação na turma, o professor vai para um lado, a sombra dele vai para outro, a gente perdeu um professor que a gente ama e a gente está sofrendo muito. O que é que você nos aconselha? Aí ela olhou para mim e fez, é um barbudo de óculos, assim, 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 ele está com a ferida no braço, porque diz que a gente tem contato com a pessoa que morreu da forma como os últimos dias ou os últimos meses em que ele esteve aqui na Terra, para que a gente lembre dele. Então, ele apareceu com a doença, né, com a ferida dele no braço. E ela descreveu, sem eu falar, como era o professor. Todo mundo aí se abraçou, chorou. Eu falei, oh, meu Deus, é o professor. Eu estou evitando falar os nomes, tá? Inclusive, tem nomes de pessoas importantes aí que continuam no meio espírita, então eu não vou evitar falar os nomes. E aí eu disse, poxa, o meu professor querido, todo mundo chorando, eu preciso dar um abraço nele. Aí ela, eu vou trazer ele para perto de mim e você me abraça. Olha a sensação. Ela traz para o espiritismo, não se incorpora, essa expressão não é espírita, então o espírito se aproxima, e aí eu dei um abraço nela, como se eu estivesse dando abraço ao meu professor, o meu último abraço a ele. Chorava eu, chorava todo mundo, e todo mundo dizendo, Dila, você tem sensibilidade, minha filha, faz isso, leva isso para frente. Na semana seguinte eu estava fazendo brincadeira do copo, baixando espírito no meio da sala, e estava a turma inteira, as turmas todas fazendo, porque eu comecei. Uma loucura, gente, porque inclusive teve menino correndo para se jogar da escola. Foi um horror. Até as freiras, coitadas, tomarem rédea disso de novo. Foi um absurdo. Porque inclusive são brincadeiras que continuam fazendo hoje e achando que estão trazendo pessoas que morreram. Bem, mas eu queria me livrar disso. E aos 12 anos, que é uma coisa que poucas pessoas sabem, eu disse, eu vou me tornar freira. Olha de linha freira. Vocês imaginam? Com aquela batinha, eu ia ficar linda, né? Então eu fui e disse para a freira, olha, era uma forma de eu me livrar daquilo. Hoje eu entendo isso. Eu tinha como professar as 3 coisas que as freiras professavam. Pobreza, virgindade e outras coisas mais. E eu fui lá e disse para ela, olha, eu quero ser freira. Tenho 12 anos. A irmã Ângela, que é a freira, ela foi com 12 anos, então eu também quero. E ela disse, não, tudo bem, vamos lá fazer a separação, então vamos dar um tempo, porque para separar totalmente só com 15 anos, então tem que ficar 3 anos aí esperando, não tem problema. Eu resolvi esperar, então eu vou esperar. E lá fui eu avisar a turma, eu era a palhaça da turma, era uma das as notas melhores da turma era eu, mas ao mesmo tempo eu era a liderança. Eu era da palhaçada, eu era da brincadeira, né? Vocês nem imaginam isso. Então, era isso aí desde pequena. A turma perdeu a liderança, porque eu cheguei lá com a roupa comprida, avisei os meus pais, meu pai ficou feliz da vida, que ao mesmo tempo era espírita, mas toparia uma filha freira. Que coisa linda, não vai namorar. Então, na cabeça daquele machista, assim, todo... ótimo, botei uma filha freira, eu topo, pode seguir. E lá fui eu me tornando, me preparando para ser freira. E entreguei as minhas coisas, comecei com as velas pela casa, minha mãe tira a vela, vai ter um quarto só para a sua vela, para a sua santa, e fiz um altar e comecei aquilo ali. Aquilo ali, gente, demorou 3 semanas. Por quê? Porque os meus amigos tinham uns 15 anos, me levaram para uma festa, eu falei, não vou. Freira não vai para a festa. Era chamada de irmã de linha na escola, claro, todo mundo brincando, perturbando, mas eu ali centrada. Tinha negócio de brincadeira na sala, toda compenetrada, sentava na frente, nada de baderna na sala, e aquela coisa toda. Eu sei que nesta festa, que eu terminei indo, porque me convenceram dizendo o seguinte, você fica no canto orando, rezando as suas ave-marias, seu negócio todo, para o que tiver errado. O que tiver errado, as pessoas vão lá te confessar. E você joga seu dominó, a gente vai levar o dominó. Freira joga dominó? Ah, não sei, mas você fica no dominó. E eu lá no dominó e recebendo o povo. Eu sei que
era pura armação. Armaram para mim, porque tinha uma música que eu não podia ouvir. La Bamba. Armaram o negócio e jogaram La Bamba. E aí, baila, baila, La Bamba. Todo mundo começou a dançar, gritando meu nome. Dila, Dila, La Bamba, La Bamba, La Bamba. E eu aqui, compenetrada, não tem La Bamba. E fazendo o sinal da cruz, La Bamba não, La Bamba não, La Bamba não. Não deu jeito. Subi na mesa e a freira no La Bamba. E eu me acabei, ainda pedi para repetir La Bamba. E o pior, foi enfrentar as freiras, segunda-feira, meu pai, tirar as velas de casa, devolver a santa. E dizer, irmã, enquanto tiver La Bamba, eu não tenho condição nenhuma de ser freira. Agora, quando acabar La Bamba sair do circuito, aí a freira olhou para minha cara, fez a mesma coisa que Gal. Quando vai me dar uma bronca. Como é? Como é, Dila? Então a freira fez a mesma coisa. Minha filha, ela faz assim, minha filha, freira, né? Eu me lembro, é muito parecido o jeito, com calmo, né? Gal, calmamente, dá aquela bronca, mas de maneira calma. Então a freira fez a mesma coisa. Não tem condição nenhuma, não tem nada a ver com La Bamba. Você gosta de fazer caridade, então siga seu caminho. A gente precisa de pessoas caridosas lá fora. Não é ser freira. Não contente com ser freira, eu fui para o Hare Krishna. Oh, gente, eu dancei tanto no Hare Krishna dia de domingo. Era Hare Krishna para lá, Hare Krishna para cá, dançando para lá, dançando para cá. Até a hora que eu vi um monge cantando uma americana no Pelourinho, porque eu ia para o Hare Krishna, mas não perdi uma bênção, viu, Suri? Não perdi uma bênção dia de terça-feira. Então, escondida, estava eu lá na bênção, dançando, e me bato com um monge que dizia todo domingo que os monges, homem anda com homem, mulher anda com mulher. Até relação sexual no casamento, que era uma coisa que, né, não descia ainda, só para procriação. Aquilo me dava nos nervos. Mas ele dizia isso, e eu levava a minha turma inteira, viu? Para onde eu ia, eu levava a turma junto. Vai todo mundo para o Hare Krishna. Dila, a gente não está aguentando mais esse Hare Krishna dia de domingo. Eu fiz, gente, a gente come comida vegetariana de graça, dança Hare Krishna, 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 Hare Hare, vai para frente, vai para trás. Aí eu descobri que o que eu gostava era a dança e a comida no final, que eu podia fazer isso em casa, sem precisar do Hare Krishna. Mas me atraía algumas coisas lá. Me atraía a forma calma, a forma como eles falavam, que era um jeito que eu não suportava no crente. Vocês poderiam me perguntar, e por que não visitar a igreja evangélica? Que eu ia de vez em quando pequena, mas eu não suportava crente gritando, crente dançando, sapateando. Vocês veem como é que eu fico aqui? Fazer igual a cara de Ricardo. Crente gritando, crente sapateando. Eu gostava daquela oração calma. Então, esse tipo de oração não me empolgava. Mas, gente, tudo isso é porque tinha um vazio dentro de mim. É o que eu quero dizer para vocês. É o que eu quero dizer para quem está visitando hoje a gente. Eu saí catando todos os lugares, batendo na porta, porque no final das contas havia um vazio. Eu queria preencher um vazio. Eu não entendia Deus. Eu sabia que eu precisava entender Deus, então eu batia nos lugares para ter respostas. Era simplesmente isso. Eu queria ter resposta para Deus, ter resposta para esse vazio, e nenhum desses lugares eu conseguia a resposta, porque a resposta não está no lugar. A resposta está numa pessoa. Mas aí, eu fui para o Espiritismo. Eu estou pulando todos os meus estresses no Espiritismo. Deixa eu beber uma água aqui. Todos os meus estresses de pequena, de adolescente, dos problemas que eu passei, porque eu quero entrar logo quando eu realmente me entreguei ao Espiritismo. Foi antes dos 18 anos. Eu resolvi estudar. Eu falei, olha, nesses lugares eu não encontrei respostas. Tem um grupo de estudos espíritas começando. Eu vou começar a estudar e vamos ver o que vai dar. E comecei a estudar e fui me apaixonando por aquilo que não era religião, era filosofia, era ciência. Tinha muitas respostas para o que eu queria. Respostas super interessantes do tipo, a pessoa morre, o espírito dela sai e ela fica vagando. Se ela é uma pessoa que tinha muitos pecados, o Espiritismo não gosta muito dessa palavra, né? Mas tinha uma vida não muito reta, então ela fica vagando, esperando que
ela seja conduzida às cidades espirituais. E quem é que faz essa condução? Os médiuns. É por isso que a gente tem que ter muito carinho com o espírita. Porque na cabeça dele, ele está fazendo a coisa certa. Eu estava fazendo a coisa certa. Se o espírito está lá, vagando pela terra, e precisando que conduza ele às cidades espirituais, por que eu não posso fazer isso? Lembra do filme Ghost? Ele morre e ele não consegue encontrar o caminho, a luz, né? No final ele acha a luz. Ali está um pouco complicado para a vida, o conhecimento espírita, porque o espiritismo não ensina a se vingar. E ali tem muita vingança. Mas se a gente for comparar um pouco, ele está perdido. Então o espírito desencarna, está perdido, e aí eu preciso conduzi-lo ao caminho. Esse caminho pode ser através de um médium. Ou, se ele teve uma vida muito reta, quando ele desencarna, os espíritos de luz já estão perto dele. E vão pegá-lo e conduzi-lo às cidades espirituais. Aí vocês vão perguntar, cidades espirituais? Gente. Em cima do Rio de Janeiro, São Paulo, tem a Cidade da Luz, por exemplo. Essa cidade é enorme. Os espíritos vão para lá, tem hospital, tem uma vida paralela espiritual. Não venha para cá me dizer, tu acreditava nisso? Claro. Se eu vivia isso, se eu sentia os espíritos, eu sentia tudo. Mas antes disso, de entender todas essas coisas, eu comecei a estudar. Eu estudava os livros, eu estudava todas as coisas relacionadas ao espiritismo. Então, eu cheguei nesse centro que era coordenado por essa presidente, que tinha um guia dela, e eu passei a estudar os livros espirituais. Os livros dos espíritos. O espiritismo é sempre kardecista. Quem fez a codificação do espiritismo foi Kardec. Tudo que está longe de Kardec não é espiritismo. Então, ele codificou, ouvindo batidas na porta, ouvindo mesas girantes. Então, não dá para explicar tudo, mas ele codificou o espiritismo. Então, tem lá todos os livros publicados segundo Allan Kardec. Bem, estudei todos os livros, me preparei. Nesse momento que eu estava no centro espírita, pouquíssima manifestação eu tinha, então estava tudo muito controlado, claro. Eles estavam trazendo para perto a pessoa que eles queriam. Até o dia, então isso demorou aí uns 2 anos, até o dia que a presidente me chama e diz, está na hora de desenvolver sua mediunidade. Então, todos os sábados, durante 6 meses, eu fiquei presa num centro espírita a tarde inteira, desenvolvendo a mediunidade. Então, a gente estudava e tinha aula prática, que era sentar numa cadeira, ter o doutrinador, então a pessoa que já tem experiência, e ele vai conduzir a chegada de um espírito próximo de mim, e esse espírito vai começar a falar as coisas para mim, e nesse desenvolvimento saber quais são os dons em relação ao espírito. Qual era o meu dom? Eu não tinha muito visual, mas eu conseguia descrever com o olho fechado tudo o que a pessoa que se aproximava de mim tinha. A minha percepção era sempre do lado esquerdo, eu não percebia o espírito do lado direito. Era sempre do lado esquerdo, então ele se aproximava. Se ele tinha sofrido um acidente de carro, eu conseguia descrever, está sem perna, está assim, está assado, e eu sentia em mim as dores da amputação, do acidente, tudo. E eu descrevia tudo. O acidente foi assim, na rua tal, a pessoa chegava lá, pesquisava o acidente exatamente. Então, tinha como confirmar para ver se eu estava sendo realmente preparada e se eu estava realmente desenvolvendo a minha mediunidade. Depois desses 6 meses, eu estava prontíssima para assumir as reuniões mediúnicas. E aí, gente, ninguém segura mais. Toda semana, só podia ser uma mediúnica por semana, porque era extremamente desgastante. Toda semana eu estava em mediúnica. Então, eu recebia, os espíritos vinham. Então, de vez em quando, vocês veem aí na televisão, alguém psicografando. Eu não tinha o dom da psicografia. Alguém pintando, nunca pintou, nunca escreveu na vida. Pintava, psicografava, toca piano. Coisas que a pessoa nunca fazia. E, de repente, na presença daquele espírito que morreu, Beethoven, Mozart, tive contato com todos eles. Eu me achava. Beethoven, Mozart e todas essas pessoas vinham lá
se aproximava daquele médium que tinha um poder de ter contato com esses grandes espíritos, e eu vou dizer por quê contato com eles. Sabe aquela frase, na casa do meu pai há muitas moradas? Para o Espiritismo, né? Lembrar que o Espiritismo tem um livro chamado O Evangelho segundo o Espiritismo, então ele tira trechos da Bíblia. E aí eu vou dizer que essa foi uma das primeiras coisas que eu me bati de frente com o Espiritismo, porque eu era uma pessoa que estudava, mas criticava algumas coisas. Então, nessa frase, há muitas moradas na casa do meu pai, o Espiritismo traduzia que as moradas estavam em todos os planetas, inclusive Beethoven, Mozart, morava em Marte. Ó, se vocês rirem, eu vou ficar muito chateada. Morava em Marte e, quando eles eram chamados, eles tinham que vir de Marte para cá para fazer tocar piano, fazer essas coisas. Então, esta pessoa que tinha um dom de tocar piano, como Mozart, Beethoven, ou fazer uma pintura, Picasso aparecia, ou Da Vinci era o mais doidinho, Da Vinci era doido, pegava a tela e tchaco. Então, eram pessoas do nível, e eu ficava lá babando, meu Deus, eu vou chegar lá. Então, eu ainda estava lá recebendo os espíritos, recebendo aqueles espíritos mais inferiores. Época de carnaval, a gente ficava completamente presos dentro do centro espírita. Para o centro espírita, era o momento em que abria a porta dos umbrais. O espiritismo não acredita em céu nem inferno, acredita em umbral, onde os espíritos ruins, os espíritos maus, inferiores, vão, mas possivelmente podem ser resgatados, porque podem reencarnar. Então, em um desses momentos já desenvolvida, eu desdobrei. Então, fui convidada para uma reunião de excelência. Então, tive a honra de sentar numa mesa de excelência e Dila, hoje você vai acompanhar a gente num desdobramento e você vai no umbral. Eu, tensa, nervosa, meu espírito saiu do corpo e a gente foi, até hoje eu não entendi quem era a pessoa, não me falaram. A gente foi até um umbral, todo mundo acorrentado, aquele fedor de enxofre, para tirar um espírito que estava acorrentado. Ele precisava sair, mas aqueles espíritos de luz que iam para a guerra precisavam da gente. Não sei porquê. E lá fomos nós, eu atrás do povo experiente, mas para ter, porque um dia eu estaria assumindo a liderança e tinha que saber como fazer isso. Então, fui agarrada na pessoa e eu me lembro chegando lá para tirar aquele povo acorrentado e sendo atacada por aqueles espíritos horríveis, e aquela pessoa foi resgatada para que ela fosse para a cidade, né, essas cidades espirituais, e em breve reencarnasse. Então, é assim a movimentação dentro de um centro espírita. No carnaval ficamos de plantão, porque a porta do centro espiritual, né, a porta está fechada, mas espiritualmente você vê a porta se abrir e entra aqueles bichos se arrastando. E a gente recebe aqueles bichos ou para mandar de volta para o umbral. Então a gente atrai, a gente fica sentado dizendo, vem, sai daí. Porque a gente está vendo eles atacando pessoas, a gente está vendo eles querendo matar pessoas, estimulando as pessoas a usarem drogas. E a gente fica dentro do centro, vem para cá, olha, aqui tem, vem, aqui tem. E a gente fica chamando essas pessoas, esses espíritos de baixo nível, para a gente tirar do meio do carnaval para mandar para o umbral de novo. Então a gente engana, é como se fosse uma isca. Aí eu pergunto a vocês, uma pessoa que vivia nisso, que presenciava isso, que tinha a sensação total que estava ajudando as pessoas do carnaval, as pessoas que morriam num acidente, eu tinha certeza que eram espíritos que tinham saído do corpo desencarnado e que precisavam seguir o seu caminho. Como é que na minha cabeça eu ia entender, já que eu tinha todos esses dons, estava sentindo em mim, não era ninguém me dizendo, eu poderia entender que eu estava fazendo a coisa errada? É muito difícil, gente, estar nesse meio, estudando, orientando, presenciando, vendo meus dons acontecendo e entender que isso não era de Deus. Era impossível. Mas no meio disso tudo, eu começo a namorar com um cidadão. Acontece uma paixão. Ele,
fazendo engenharia química, eu fazendo nutrição. A gente tinha um amigo em comum, que era meu amigo de escola, que adorava ficar me perturbando com os espíritos. Até hoje ele me perturba. E aí os espíritos, eu falo, vou dar na sua cara. Até hoje eu falo com ele, é me encontrar ele, e aí os espíritos, eu dou na sua cara. Você quer ver o espírito? É mão na sua cara. Tínhamos esse amigo em comum, então a gente saía, e ele levava os amigos de engenharia, eu levava as amigas de nutrição. Por que será? A ideia era essa. Desses amigos dele, ele levava esse cidadão, que chamava Alex. Alex perdido no mundo, namorador. Sabe essa carinha aí que vocês veem? Eu vou contar uma dele, porque ele não conta o testemunho dele, né? Calado, sério, pois eu vou contar uma. Ele pulava carnaval, gente, ele vai me matar agora. Ele pulava carnaval. Ele tinha o trabalho, pense no trabalho de um cidadão, pegar papelzinho, botar o telefone dele de caneta em vários papeizinhos. Sérgio, meu filho, ele já confessou isso. Ele botava na pochete, Sérgio, esses papeizinhos com o telefone dele, saía no trio, dentro do trio, de uma ponta a outra, beijando todas as meninas do trio e entregando o papelzinho. Olha o trabalho que tinha de botar de caneta esse papelzinho, beijo e o papel, e o telefone, beijo e o telefone. Esse cidadão aí. E eu dizia, mas nunca vou beijar um cidadão desse. Fiz 20 anos de casada mês passado, e estamos com 24 anos juntos. Mas eu dizia, mas nunca vou beijar uma boca dessa. E eu dizia para o meu amigo, meu filho, dá conselho a esse homem. Esse homem pega o trio elétrico inteiro. E eu tinha uma amiga que é apaixonada por ele. Eu falei, eu tenho vontade de... Como é que você se apaixona por um cidadão que beija o trio inteiro? Ele, eu não sei, mas eu sou apaixonada. Bem, com esse cidadão, um dia a gente viaja com esse amigo e eu sabia que quando ele se apaixonava, ele parava com isso. Também tinha isso, né? Ficava apaixonada, aí esquecia das outras mulheres. Mas eu não tinha nenhum interesse dele. Mas numa viagem dessa com esse amigo, a paixão aconteceu, né? E eu nem lembrei que ele fazia isso. Olha a cara da pessoa. Nem lembrou que ele fazia isso. Depois jogaram na minha cara. Você não lembra que você disse isso? Eu não lembro. Aí, eu queria levar ele para o espiritismo. Gente, eu era uma pessoa que dava palestras. Eu era médium, palestrante. Vivia de lugar em lugar. Eu já estava dando palestra num centro aqui chamado Mansão do Caminho, com a autoridade máxima do espiritismo, que só olhava para mim e dizia, meu pequeno prodígio. Eu só tinha 22 aninhos, 20, 21 aninhos, 22 aninhos. A menina mais jovem que pegava o microfone, era o povo, o negócio enchia, porque no final eu ia, além das brincadeiras e as palhaçadas que eu fazia com o microfone na mão, e o povo queria ver espiritismo com brincadeira, ainda tinha que no final eu ia dar o passe e vinha o meu guia espiritual, que o meu guia espiritual era massa, e vinha me dando as fofocadas da pessoa, né? Ó, essa aí está com isso, está com aquilo, fez aquilo outro, e eu, fez o que ontem? Fofoqueiro aqui já me dizendo, fez isso, fez aquilo. Então, isso atraía o público queria isso, ter confirmação de que aquilo era verdade. Às vezes uma besteirinha, ó lá, a pessoa de novo, porque queria ver se aquilo era verdade. Bom, essa era eu. E eu dizia, Alex, meu filho, o que eu estou fazendo é verdade. E você fica aí, vinha para cá, se você morrer, você olhe para aqueles guias e para aquele mundo espiritual, você não fique vagando pelo mundo. E eu querendo pregar a ele o espiritismo. Gente, Alex nunca entrou num centro espírita comigo. Eu, liderança. O povo dizia, quando é que seu namorado vem aqui? Depois, quando é que seu noivo vem aqui? Sabe o que ele me dizia? Perdidão no mundo. Ele tinha uma Bíblia dentro da mochila. E ele dizia, no centro eu não vou. Eu sei uma coisa, a verdade está aqui. Nunca abria, nunca lia. Dizia para mim que a verdade estava ali, que eu devia seguir a verdade, que ele não sabia. Mas que eu deveria seguir aquela verdade, que um dia ele ia entender, mas que o centro espírita ele não ia. E aquilo me deixava nervosa. E o povo lá no centro dizia, Dila, tenha paciência.
o que a gente tem espírita é a paciência. Então tenha paciência com ele, uma hora ele vai vir. Porque você tem manifestações, mas é interessante que eu não tinha manifestação com ele. Eu nunca tinha nada para dizer para ele. Né? Deus, meus guias lá, não me diziam nada para dizer para ele. Bem, Alex, ouvindo o rádio, se converte. Se converte e se torna, vou falar na minha linguagem do passado, né? A pessoa mais insuportável do mundo para um espírita. Imagine. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Mas eu vou lhe dizer. Porque ele se converte e aí vem falar do inferno. Se tem uma coisa que uma pessoa que está lá, no mundo, espírita, não suporta, é falar de inferno. Se você entrou aqui e já ouviu muito falar de inferno, o tempo todo falar de inferno, e como eu lá, que não suportava crente, porque só falava de inferno, você entrou no lugar certo. Porque tem uma coisa que a gente fala o tempo todo. Se lá, em alguns lugares aí, o centro é inferno, aqui o centro é Jesus. E eu vou dizer, o que me atraiu, o que foi que me atraiu para eu entregar a minha vida. Alex era inferno, veio com aquela palavra bomba, e toda hora, bum, toda hora. E para completar, se converte, uns dias depois, olha, nem beijo na boca, viu? Aí eu falei, pronto, malucou de vez. Aí eu vou conversar com as minhas amigas, Dila, além de maluco, saiu do armário. É gay. Agora, como é que uma pessoa que tinha aquela vida correndo no trio, beijando todo mundo, vira gay? Tem muita gente assim, sabe? Que tem essa vida pervertida e de repente, no fundo era gay. Alex é gay. Vamos começar a espalhar aí que ele é homossexual. Eu falei, gente, segura um pouquinho, vamos ver. Eu vou armar uma cilada para ele, porque mulher no mundo, oi, é só armar uma ciladinha. Armei uma cilada para o irmão. Gente, o bichinho caiu. Mas ele chorou tanto, que eu não sabia o que fazer. Eu olhava para o meu guia, meu Deus, e agora eu faço o quê? Eu falei, não posso fazer mais isso com ele. O irmão converteu mesmo, é crente, não tem beijo na boca, não tem nada. E agora eu tenho que ficar na minha, deixar ele para as igrejas dele. E é todo dia uma igreja. Eu não conseguia falar com ele, eu só encontrava com ele no final de semana. E, obviamente, ele não tinha que encontrar comigo, porque a irmã perdida, ele sabia que era laço. Então, era só no final de semana, no domingo, almoçava lá em casa, vulco, para a igreja. Encontrou um tal de Zeca aí, meu Deus do céu, era Zeca todo dia num grupo de oração. E era todo dia um grupo de oração, ok. A gente praticamente não se encontrava. E para piorar tudo, ele me disse que vai fazer um curso de teologia. Curso de teologia? Nesse curso de teologia, ele encontra um pastor chamado Carlos Sá, que se eu não suportava crente, eu não vou nem dizer a palavra, para não pecar de novo, qual era o que eu achava desse pastor Carlos Sá. Porque ele volta dizendo, olha, trevas e luz não combinam, cheio de palavra. E eu falo assim, meu Deus do céu, o que é isso? Trevas e luz não combinam, esse noivado não vai dar certo, ou seja, piorando mais ainda, conversando com esse pastor, que ficava dando conselho a ele, caia fora, essas coisas, né? Que quem conhece Carlos sabe muito bem como são as coisas. Então esse povo daqui sabe muito bem como são as coisas. E aí eu passei a odiar mais crente ainda. E o ódio aumentando. E eu aprofundando no espiritismo. Porque já tinha sido avisada, em breve você assume a liderança do espiritismo norte e nordeste. Eu só crescendo, Alex crescendo aqui, com a palavra de Deus, era impossível isso aqui continuar. Eu estava um dia numa doutrinária, dando uma palestra para um monte de gente. Estava aqui empolgado, inclusive, ele não ia para lá, viu? Mas eu ia de vez em quando numa reunião evangélica. Quando começava lá, que o pastor começava a falar de dízimo e oferta, eu pegava minha bolsa aqui, pensei em dinheiro, caía fora. Ele dizia, eu vou lhe pegar, não me pegue, que eu vou com o meu carro. Porque tinha hora que falava de reencarnação, pegava minha bolsa, era assim. Eu praticamente não assisti o culto inteiro.
Mas eu ia aprendendo umas coisas que na hora que eu fazia doutrinária, fale com o irmão que está do seu lado. Menina, eu estava na doutrinária parecendo uma crente. Aprendi algumas técnicas que eu vi o pastor fazendo aqui, casino, né? Nos lugares que eu ia com o Alex e aplicava lá na doutrinária. Eu estava quase uma pastora. E aí, aplicando lá na doutrinária. O negócio estava bom, muito bom. Numa dessas tardes, Alex estava no encontro de novos. Eu não posso falar muito, né? Porque algumas pessoas vão para o encontro, já está todo mundo sacudindo a cabeça, não pode. Não vou falar. Ele estava no encontro de novos, no domingo à tarde, que vocês sabem o que é que acontece. Eu estava num domingo à tarde, num grande centro aqui de Salvador, e pregando, falando sobre o Espiritismo. Já estava como vice-presidente do centro, líder dos jovens no centro, e pronta para assumir a liderança aos 22 anos de idade. Pronta para assumir a liderança norte-nordeste de Espiritismo. E eu estava lá, empolgada, mandando, fala com o que está do seu lado e toda. Entra um som. Sai! Sai, Satanás! E eu aqui, saia! Começou o som a gritar. Eu falei, gente, desculpa. Alguém desliga o som e o negócio gritando, gritando. Isso é meu noivo, que está num negócio de encontro aí, deve estar mandando energias. Até o som de lá, ele não está mexendo de cá. Mas, menino, quando chegar em casa, eu vou ligar para ele, porque deve ser ele. E o som continuando, sai, sai. Mas, gente, eu brincando e por dentro, os sinais mexiam demais comigo. Eu tenho alguma coisa aí. Alex pede, você vai para a mediúnica? Vou. Ele já estava diferente, viu? Quando ele começou a andar com esse certo pastor, ele mudou. Ele vinha com... não falava mais de inferno, me escutava, eu falando sobre o Espiritismo, ele... lembra muito Sérgio. Já viu o Sérgio quando ele não está concordando com a coisa, mas super educado? Porque, meu Deus, ser paciente, menina. A mulherada toda falando em volta dele, ele... Eu fiz, como é que ele tem essa paciência? Ele fica ali 2 horas no A gente está falando toda a besteira do mundo, ele está Pronto, era Alex lá, eu falando com ele, eu acho que ele já estava já coisa encaminhada que o discipulador dele ia ser Sérgio. Ele lá, eu falei, olha como o Alex está mudando. Ele pegava na minha mão, né? Era aquela coisa assim de que um namoro que no mundo não existe, o mundo só pensa em sexo. Alex tocava na minha mão, vamos ao cinema. Ia para o cinema e ficava tocando na minha mão. Gente, não estava acostumada com aquilo. Eu estava acostumada com, era só sexo, era só pensar nisso. Ele estava outra pessoa. Ele volta do encontro, gente, e diz, liga para mim e diz, olha, eu quero uma esposa para eu tratar como vaso mais frágil. Eu falei, está virando poeta. Quando eu descobri que isso estava na Bíblia, eu pirei. Eu achei que ele criou a frase. Mas quando eu descobri, eu fiquei chateada. Mas tudo bem. Então eu falei, gente, até poeta ele está virando, mas não está mudando a vida dele. Ele parava no sinal vermelho, ele orava antes de almoçar, de comer, e eu estava observando a mudança dele. Muito mais calmo, muito mais tranquilo. Eu, espírita, mesmo com tudo como eu era, eu não conseguia mudar em algumas coisas, não conseguia. Então, e a mudança muitas vezes era muito de aparência. Quando eu pegava o microfone lá, eu era uma coisa. Mas eu ali dentro da mediúnica, portas fechadas com a liderança, era pau para lá, pau quebrando. A presidente deu um tapa na cara da auxiliar lá. E eu fiz, eita, que o negócio tá bom aqui. Ela, não, foi o espírito aqui que mandou meter a mão na cara dela. Eu falei, o negócio tá bom. Então, as coisas estavam mudando. Alex tem tem essa orientação de se posicionar diferente, mas com tudo indicando que a gente não ia ficar junto. Então, mesmo com o apartamento comprado, com todas essas coisas encaminhadas para o noivado, mas não tinha como a gente ficar junto. E aí, ele volta do encontro, fala essas coisas, mas na minha cabeça
estava muito difícil. Mas dentro de mim tinha alguma coisa estranha e eu não sabia dizer. Hoje eu sei, ele estava em oração, a mãe dele, Eliette, já tinha se convertido, a família em oração, e é isso que a gente faz com espírita. Espírita estudioso, a gente ora, porque vocês vão dizer, não, tem como pegar a palavra, e lá em Deuteronômio que diz que não deve consultar os mortos. Eu, espírita, derrubo. Lá em Hebreus que diz, é dado morrer uma só vez, eu, espírita, derrubo. E daqui a pouco eu vou dizer o que é que um espírita não derruba. E que era isso, foi isso que me atraiu. Uma das coisas, eu não entendia no espiritismo e dizia, olha, por que estudar o Evangelho segundo o Espiritismo só em trechos da Bíblia? Isso não me conformo. Por quê? Porque como professora, eu digo para os meus alunos, não se retira um parágrafo do artigo e isola. O artigo tem que ser estudado na íntegra. Não se lê só o resumo de um artigo. O resumo é só para começar a estudar. Mas eu preciso ler o artigo inteiro, eu preciso estudar o capítulo inteiro. Como é que num Evangelho segundo o Espiritismo só se tira versículos? Não é errado isso. E aí começou a brotar dentro de mim, já que já vinha isso de tempos, a vontade de estudar a Bíblia. Mas a vontade de estudar a Bíblia, gente, era para aplicar no Espiritismo. Porque eu ia assumir a liderança, eu precisava ser aquela bombástica. Sabe o que eu queria? Chegar na doutrinária e dizer, abra a Bíblia aí. Ah, não trouxeram a Bíblia não? A partir da próxima doutrinária eu quero todo mundo de Bíblia. A gente vai abrir a Bíblia. Porque eu mudava a voz, viu? Quando estava na doutrinária. Ainda mais quando às vezes era o Espírito, meu guia, que conduzia a doutrinária. Então, eu quero que abra a Bíblia, a gente vai ler esse capítulo e vamos interpretar à luz do Espiritismo. Meu Deus, eu ia bombar no Espiritismo. Era isso que eu queria. Falei para Alex, entendi. Quando começar um curso bíblico, eu te aviso, nesta paciência. Acho que ele já estava tomando um curso a longa distância espiritual com o Sérgio Paulo. Aí, ele me avisa, era um sábado, dia 26 de agosto de 2000. Ele me liga e diz, Gila, vai começar, a gente já no chão, né? Quase não se encontrava, nada, só a aliança que continuava. Vai começar um curso bíblico. Eu estava acabando de sair da mediúnica, era um sábado, minha mediúnica era no sábado, então eu tinha reunião administrativa e 4 horas eu entrava na mediúnica, de 4 às 6. Então, 6h15 ele me liga, vai começar na Igreja Renascer, então eu vou falar o nome porque foi importante na minha vida, na Igreja Renascer, às 19 horas, lá no centro da cidade, um curso bíblico. E aí, opa, avisei a todo mundo no centro, estou saindo para fazer um curso bíblico e agora ninguém me segura. Ótimo, vá. E lá fui eu. Despedi de todo mundo. Foi a última vez que eu fui numa mediúnica. 26 de agosto de 2000. Eu saio de lá, vou para esse curso bíblico. Mas, gente, vou para o curso bíblico com essa cara aqui. Querendo aprender para aplicar no Espiritismo. Com todos esses dons espíritas, cheios de vontade de crescer no Espiritismo, ainda que dentro do meu coração alguma coisa não estava batendo, tinha alguma coisa errada. Quando eu entrei lá, estava vazio, cheguei cedo, estava vazio e tinha uma mulher varrendo o lugar. Deus vai falar com você. Eu falei, e começou. Se tem uma coisa que me dá raiva, é crente falar que Deus vai falar comigo. Primeiro que Deus não fala. Quem fala é o guia espiritual, quem fala são os espíritos. Deus não vai falar, Deus é um ser supremo que nem eu sei falar quem é. Eu tinha frase na minha época de jovem que eu escrevi, Deus é um ser criado pelo homem para explicar as coisas que ele não consegue explicar. Deus para mim era isso. Foi um ser criado. Não existe. Então, uma mulher falando comigo ali, eu já me irritei, sentei lá no fundo, e aqui eu fiquei. Não vou olhar para ela, mas o olho batia nela e ela, Deus vai falar com você hoje. Veio aqui, mas meu coração estava palpitando, tinha alguma coisa estranha naquele lugar.
E eu, já com vontade de chorar, eu não vou chorar. Porque se eu chorar aí, que a mulher vai sentar no meu lado e vai ficar... Que tinha um negócio lá, que aquele povo falava, gritava e começa a sapatear. Aquilo me irritava. Então, eu vou me controlar aqui, eu não vou chorar. Bem, começou a encher o lugar, encher o lugar, encher o lugar. Chega o bispo, desce o bispo, parecendo a aeronave. Ele desce naquela pompa, que aquilo me irritava também. Tudo no espírito irrita quando você chega no lugar, né? Hoje eu acho bonito, interessante. Aí ele descia na nave, pá, aparecia no palco. E eu falei, meu Deus, que negócio irritante, por que ele veio assim e tal? E eu já criticando, cheio de crítica, né? A pessoa critica tudo. Critica o dízimo, critica se ele chega na nave, se ele não chega na nave, se ele sai de baixo, se sai de cima, se ele entra por lá, se ele entra com fumaça, se não entra com fumaça. Tudo é crítica. Para quem está de fora, tudo é crítica. E aí ele entra e começa a falar de reencarnação. Meu Deus, reencarnação, mas não consegui sair. A pé prendeu no chão e eu não conseguia sair do lugar. E ele falando de reencarnação. E papapá, eu vou provar para vocês hoje que reencarnação não existe. Eu falei, que não existe. Mas não consegui sair do lugar. PPP. Aí o bispo faz assim. Tira o óculinho dele, porque conheci depois a figura, cheia de Deus. Quando ele tirava o óculos e dizia, receba o Espírito Santo, todo mundo caía. Cheio de Deus. Então, tirou o óculinho dele e fez assim, eu não tenho condição de continuar a palavra. Não tenho condição de pregar hoje, não tenho condição de continuar. Porque entrou uma pessoa aqui hoje. Espero continuar a frase. Entrou uma pessoa aqui hoje que Deus quer falar. A irmãzinha, coitada, que se eu lembrasse dela, eu ia atrás dela para dar tanto abraço. Vira para trás, tá vendo? Que Deus quer falar com você e eu vou fulminar essa menina, essa mulher. E ele disse, é uma moça que entrou aqui pela primeira vez hoje. E Deus quer falar com você. E ali eu já senti no meu coração, porque eu já estava sentindo desde a hora que eu entrei. E eu baixei a cabeça, eu falei, ai, é para mim. O Senhor só quer te dizer uma frase. Olha que eu já fui evangelizada muitas vezes. Eu vendia livros espíritas numa barraca no comércio. Imagine uma barraca no comércio cheia de livro espírita e crente passando. Vai queimar no fogo do inferno. Não sei o quê, não sei o quê. E eu ficava lá. Se eu fosse vingativo, eu mandar um espírito ir atrás de você, mas eu não posso fazer isso, porque o espiritismo ensina que essas coisas não se faz. E eu sou da... E já fui evangelizado também de outra forma. De me abraçar, de me dar a palavra, como o Alex estava fazendo. Calado e orando. Mas naquele dia, era o meu dia. Foi o dia e a hora que Deus preparou para mim. O bispo falou, esta moça que entrou hoje aqui, o Senhor está dizendo, você é a menina dos meus olhos. Aí, você imagine como estava aquela crente na frente. Ela não só estava dizendo, eu não te disse, como ela já estava sapateando, gritando. E os gritos e o sapateio dela já não me incomodavam. As pessoas já estavam gritando e ele estava cheio do Espírito Santo, e as pessoas falando em línguas, que depois eu fui entender o que era falar em línguas, e todo mundo falando em línguas, ali eu já estava chorando. Mas ele não fez o apelo. Eu peguei minhas coisas, saí, fui no caminho, dirigindo, nervosa, chorando. No caminho eu ouço uma voz, Dila, esteja amanhã na Renascer da Pituba, às 9 horas da manhã. Que voz é essa? O meu choro parou ali na hora. Eu ligo para Alex na hora e falo, filho, aconteceu isso. E Alex já chorando no telefone, porque ele não esperava. Ele esperava que eu fosse fazer um curso e que lá no meio do curso, depois de tanto eu aprender, alguma coisa fosse acontecer. Não no primeiro dia. Tinha acabado de sair de uma mediúnica, recebido espíritos. Que voz foi essa que você ouviu? Ele ficou desesperado, né? Porque a pessoa ouvia a voz o dia inteiro. E eu falei, é uma voz mansa e com autoridade que eu nunca ouvi na minha vida. E ele falou, é Jesus. E eu falei, Jesus, Alex, como Jesus vai falar comigo? Eu, pecadora,
e é a primeira vez que eu falo que eu era pecadora. E agora, destituída da glória de Deus, eu não sei quem é Deus. Como Jesus, o maior espírito que teve na terra, que não fala, quem fala é o guia, ele venha para cá. E a gente vai conversar. Eu entrei na casa dele, ele estava de joelho chorando, a mãe chorando, eu entro lá, aos prantos, não estou entendendo nada, não sei o que significa nada, mas Deus disse que eu vou estar lá amanhã, 9 horas, numa renascer na Pituba. Beleza, não dormi a noite inteira, passei a noite inteira mal, chorando, mas mal no sentido de estar com o coração palpitando, eu não sei o que está acontecendo comigo, o que é isso que está me deixando assim, sem conseguir dormir. Vontade de pegar a Bíblia e ler. E aí veio na minha cabeça Romanos, e aí comecei a ler Romanos. Imagine, ler Romanos sem entender muita coisa. E comecei a ler, passei a noite em claro. Quando eu estou saindo de manhã, Alex disse, olha, eu estava orando no banheiro, já tinha acordado antes de mim. Estava orando no banheiro e Deus mandou você levar o seu maiô. Maiô? Para quê? Não sei. Levo o maiô. Chego na Renascer da Pituba às 9 horas, nessa tal Renascer. Cheguei lá, não tinha ninguém, tinha uma pessoa varrendo de novo. Oh, seja bem-vinda, Deus vai falar com você e tal. Mas aí já não me incomodava, eu estava chorando demais, não consegui tomar café, nada. E eu sei que o culto estava lá acontecendo, eu não estava conseguindo entender absolutamente nada, prestar atenção em nada. Eu só chorava lá no fundo. Teve apelo? Não teve. Você sabe o que aconteceu lá no culto? O bispo diz assim, quem quer se batizar? Eu estava lá no fundo, saio correndo não que a pessoa tem problema no joelho. Eu saio saltitando de lá, com o maiô na mão, gritando, dizendo, eu quero me batizar. E aí pergunto, olha, não tem carro para levar. Tem que levar umas pessoas que também vão se batizar, e aí você tem carro? Tem, vamos lá. Quando chega na piscina, eu entro na piscina, e eu falo, vem cá, não tem que fazer apelo, não? E eu entregar minha vida, olha a doideira. Entregar a vida. Ele fez, não, você não fez isso, não teve apelo lá? Eu falei, não teve. Porque eu vejo nas igrejas fazendo apelo. E outra coisa, até ontem eu estava recebendo espíritos. Eu sou uma vice-presidente. Ele já começou a tremer dentro da piscina, o pastor. Aí eu só vejo ele ligando, manda o tanto de pastor que você tiver aí na igreja. Gente, acho que tinha uns 10 pastores em volta da piscina. Não dá para... Você está com a foto aí? Não dá para... Chegou. Não dá para mostrar... não dá para vocês poderem ver os pastores em volta, mas foi um dos dias mais lindos da minha vida. Foi o dia do meu batismo. No dia 26 eu entrego minha vida. Quer dizer, no dia 26 eu... tenho a sensação que Deus fala comigo. E ali, com certeza, eu entreguei minha vida, mesmo sem o apelo. No dia 27, o pastor, junto com os 10 em volta, porque estava todo mundo com a mão para cima, faz uma oração e eu entrego, confesso Jesus como o Senhor da minha vida. E eu sou batizada nas águas. Eu trouxe a foto porque ontem eu estava procurando para saber exatamente as datas. Então, 26, 27 de agosto, vou fazer 22 anos agora, que eu entreguei completamente minha vida para o Senhor. Mas acontece uma coisa dentro dessa água. Alex disse que quando ele se batizou, ele sentiu algo entrando no coração dele. E eu, quando me batizo, com os pastores lá com a mão para cima, eu sinto uma coisa saindo, eu grito, dentro da água. Eu vi a hora dos pastores caírem dentro da água, me sacudir, me bater. E eu volto para casa, cabisbaixa. Alex, acho que o batismo não, Deus não me recebeu. Chorando. Por quê? Porque você disse que entra. E de mim saiu. Então saiu muita coisa. Você está se sentindo como? Leve, bem. Mas não entrou. Não tinha que entrar. Saiu. Aí ele disse, Dila, minha filha, cada um tem uma experiência. E a sua experiência era para sair mesmo, era muito demônio. Então era para sair tudo. Então realmente você foi batizada. Mas eu ainda precisava enfrentar o centro espírita. Naquele dia, nesse domingo à tarde, eu ligo para o centro. Reúne todo mundo aí, que eu preciso conversar com vocês. Eu chego lá, era uma mesa grande, estava todo mundo reunido. E eu comunico que eu tinha... Aliás, antes de me comunicar, a presidente se levanta e fala, já estamos sabendo de tudo que eles contaram. Eles viram seu batismo, que lindo, parabéns.
Viram o seu batismo, contaram tudo, que você chorou muito no final de semana. Mas Dila, isso acontece. Ó, meus pais são pastores da Assembleia de Deus. Eu falei, sério, eu nunca soube disso. Teve uma vez que eu entreguei minha vida, mas logo depois me arrependi. É que eles mexem com a emoção da gente. Então mexeram com sua emoção. Mas os espíritos já contaram aqui, viu? Fique tranquila. Você se reuniu para contar isso, né? Fique tranquila, assuma seu posto. Eu fiz, não, contaram errado para você. Eu vim aqui, como uma pessoa séria, contar para vocês pessoalmente que hoje é o último dia 28 de agosto. É o último dia que eu vou pisar no centro espírita, a não ser que eu venha convidada para evangelizar, ou que Deus me mande evangelizar. Mas eu não volto mais aqui. Eu não sei explicar nada. Digo para vocês, não sei explicar absolutamente nada do que está acontecendo comigo. Mas pela primeira vez eu estou me sentindo leve. Não tenho resposta para nada, mas a primeira vez que não tem resposta para mim, pouco importa. Mas tem uma coisa que eu sei lhe dizer. Agora eu sinto que eu estou no caminho. E acabou. Eu quero dar um abraço em vocês. E estou à disposição se vocês quiserem vir para o lado de cá também. Pronto, abracei todo mundo, saí e lá segui minha vida. Mas onde eu estava, não estava legal. Eu estava me sentindo, com todo respeito, meio no mundo. Não estava crescendo. Eu estava dizendo para Alex o que eu queria. Eu já sei qual é o lugar que você quer. Qual é o lugar que você precisa. E aí vem a minha relação com Brotas. Aí vem a minha relação com esse lugar. Que eu posso rodar o mundo, ter discipuladores no mundo aí afora. Mas essa que faz isso, né, é única, né? E este lugar é único, gente. Eu sei que a gente não pode falar do lugar, mas é porque tem pessoas como vocês. Eu passei por aquele portão ali quando eu vim aqui a primeira vez. Todos os lugares que eu ia, de boa. Mas quando eu passei ali pela primeira vez, os demônios, porque aí eu já sabia que era demônio, eu estava com dificuldade de enfrentar a minha avó. A minha avó aparecia para mim, filha, avisa seu pai que vai ter tal problema. Filha, cuidado com isso, com aquilo. E um dia eu já não estava suportando, mesmo convertida, ela ainda vinha falar comigo, sacudia a cama, porque eu não queria ouvir, eu caía da cama. E Alex, Gila, está na hora de você enfrentar, porque isso não é espírito que morreu, isso é demônio. E não sou eu que vou expulsar, você. E um dia eu estendi em obediência, estendi as minhas mãos e gritei, sai daqui, Satanás. E aquilo se transformou em bicho. A minha vozinha se transformou em bicho. Então, a partir daquele momento, eu comecei a tomar posse da minha vida, em relação a ter superioridade em relação ao mundo espiritual. Então, quando eles vinham para cima de mim, eu botava para correr. Então, eu estendia as mãos, não tinha mais conversa. Não tinha mais audição para isso. Mas era muito difícil. E aí, quando eu passei daquele portão, eu senti a pressão espiritual. E eu falei, Alex, é aqui que eu vou ficar. Por quê? Porque eles não querem que eu fique aqui. Aí ele, pronto, você nem entrou ainda, mas tudo bem. Se os espíritos estão te pressionando, estão. E eu estou sentindo que eu vou me manifestar. Eu entrei aqui e vocês estavam em grupos pequenos de oração. Oh, que delícia. Antes de começar a reunião. Saudade disso, viu, pastor? Como isso é importante. Porque eu, cheia de demônios ainda, entrei aqui quando senti aquela atmosfera, porque a gente sente, não tem jeito, a gente evita de falar a palavra energia, né? Porque isso lembra muito religiões aí. Mas no mundo espiritual há uma energia, há uma atmosfera, e quem tem sensibilidade sente. Quando eu entrei ali, eu estava desse jeito aqui, ó. Quem lembra a primeira vez que eu entrei desse jeito aqui. Desse jeito, já convertida. Eu me lembro um grupinho que estava aqui, neste lugarzinho aqui, orando. Me botaram no grupo e eu assim, Alex, eu vou me manifestar, eu não estou aguentando, que vergonha, eu não queria isso. Eu não queria mais contato com o mundo espiritual. Eu estava desesperado, os irmãos orando, me botaram aqui nesse grupo, segurando a mão, e de repente eu olho para o lado, lá para o cantinho, eu vou falar o que eu pensei na hora, né? Tinha um homem seco, alto, andando meio desajeitado. Ainda bem que ele não está. Está gravando, é?
Está assistindo, né? E depois vem a discipuladora. Aquela expressão que você usou, cuidado. Ela é ótima, né? Para puxar a orelha. Cuidado. Não cabe. Aí, e a mulher dele também ali. Elegantérrimo, tá vendo? Então, aí ele naquela elegância, mudando a expressão, viu, pastor? Um beijo. Aquela elegância, ele vinha lá naquela elegância. E aí eu falei para Alex, quem é? Aquela pessoa que só em olhar os demônios estão se afastando. Aí ele fez, é o pastor Carlos Sá. Aí eu falei, eu preciso falar com ele. Ele fez, não se preocupe não, ele vem. E aí ele vem, olhando para mim, me encarando. Já tinha percebido que o negócio não estava bom. E aí ele veio, botou a mão na minha cabeça e disse, sai. Não precisei dizer nada, saia. Que a partir de agora, ela não pertence a vocês, ela pertence ao Senhor. Como não ter uma relação com esse lugar, gente, né? Eu nunca mais me manifestei. Inclusive, Suri, que eu disse que ia falar de tu, eu tinha um problema sério, porque era louca por Olodum, né? Ainda gosto muito do Olodum. Eu gosto daquele batuque. E eu tinha um sério problema, porque eu gostava de ir para Olodum. E no espiritismo eu não podia ir, porque toda vez que eu ia tinha manifestação. Eu me manifestava. E na mediúnica, gente, eu não podia comer carne, não podia... Até relação sexual antes da mediúnica não podia. Eu tinha muitas regras. Então, e numa terça da bênção, ver o Olodum tocar, não podia. Porque eles contavam. Eu ia trabalhar na mediúnica, eles chegavam antes, dizendo, Dila estava na terça ontem, tomou todas, eu nem bebia. Tomou todas, ainda contava mentira. Atrapalhava a mediúnica porque eu tinha ido na terça da bênção. Hoje eu posso assistir o Olodum se eu quiser. Posso sentar num bar se eu quiser. Hoje eu tenho liberdade no Espírito Santo, porque depois daquela oração, nunca mais houve manifestação espiritual na minha vida. Ao contrário, hoje eu vejo o demônio e mando pastar. Hoje eu vejo anjos que eu nunca vi na minha vida. Hoje eu tenho a alegria de ver anjos. Que coisa linda. Mas quando eu me converti, eu não queria contato com o mundo espiritual, gente. Eu dizia assim, não quero espírito. Naquele dia, eu falei, não quero espírito. E já dizia, não quero espírito. Carlos veio aqui para frente no mesmo dia e pregou e tal. Já estou encerrando, tá? Porque são muitas coisas, eu vou parar por aqui. Pregou nesse dia e eu aqui sapateando, gritando. Que negócio que eu não suportava em crente. Faço tudo o que eu não gostava. Eu grito, sapateio. Vou dar a palavra, não me controlo. Fico cheia do Espírito. Faço tudo o que eu não suportava. E é por isso que eu faço. Porque eu tenho liberdade. E hoje eu entendo. Coisa que eu não entendia quando eu era espírita. Por que a gente fala em júbilo? Por que a irmã grita, aleluia! Isso é estar cheia do Senhor. Isso é liberdade no espírito, que eu não entendia quando era espírito. Tem que ficar... É não estar cheia do Espírito Santo. E aí ele veio aqui, pregou e falou, algumas pessoas vão receber o Espírito hoje, Espírito Santo. Vamos lá para a salinha. E falou para Alex, leva ela para a salinha. E eu já ali, mas não vou mesmo. Eu estava até gostando desse lugar, mas receber Espírito... Alex, o que é isso, meu filho? O povo recebe Espírito aqui. Eu não quero nem santo e não santo. Não quero. Porque ele está dizendo que é santo. Aí Alex chamou ele. Ela não quer ir. Aí ele olhou, por quê? Não recebe Espírito. Nem santo e nem não santo. Não vou para essa salinha. Ainda mais em salinha. Chega, me arrepia. Por que não recebe aqui? Tem que ser em salinha. Não vou não. Minhas experiências em salinha são terríveis. Não vou. Ele, olha, me acompanhe, você fica lá sentadinha e só assiste. Eu nunca tinha visto batismo,
O povo ficava lá falando um monte de coisa, mas eu nunca prestava atenção, não sabia o que era batismo no Espírito Santo. E lá vou eu para a salinha. Alex, eu fico com você segurando sua mão, e lá Alex segurando minha mão. Eu sento, ele bota um grupo de irmãos em pé e está lá orando pelo batismo, explica, eu não estou nem prestando atenção nele. Eu estou aqui orando para Deus, falando outras coisas, Senhor, eu não quero isso, é um absurdo. Eu até estava convencida que aqui era o lugar que eu ia ficar, mas receber Espírito não vou. Eu tenho um compromisso com o Senhor e eu não vou. Quando ele começa a orar para as pessoas serem cheias do Espírito Santo, vocês sabem quem é que sai falando em línguas? Eu começo lá sentada e começo a chorar. E eu olho para a cara de Alex, o que é isso? E eu cheia. Ah, Carlos, vai até a mim, você está cheia do Espírito Santo. E eu chorando. Isso que é estar cheia do Espírito Santo. Aí eu falei, é isso? E eu, na alegria, na felicidade, cheia do Espírito Santo. Irmãos, a minha vida muda da água para o vinho, é óbvio. Minha vida passa a ser de dedicação total ao reino. E eu tenho muitas experiências. Claro que no início eu não queria ter contato com o mundo espiritual, ainda que seja com o Espírito Santo, com dons, com nada disso. Eu fiquei muito tempo dizendo ao Senhor, não quero, porque eu ficava muito na dúvida se era o Senhor ou se era demônios. Eu não podia. Então, fiquei muito tempo sem isso, até o momento que eu ouvi do Senhor, está na hora. E pronto. É o Senhor enchendo e trazendo, e eu tenho muitas experiências, e eu precisava de experiências para diminuir aquelas experiências que eu achava que eram experiências de Deus. Então, eu teria muitas coisas para contar para vocês. Mas tem algo que eu queria encerrar dizendo. Eu achava que eu era destituída da glória de Deus. Eu achava que a minha vida era condenada. E tinha uma coisa que eu disse para vocês, além do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu não entendia, tinha uma coisa que espírita não entende. Então, se você for falar com alguém, se alguém aqui tem contato com o Espiritismo, ou com outras ditas religiões, e a gente não está falando aqui de religião, né? A gente está falando de Jesus, é Jesus que é o centro da nossa vida, tinha uma coisa que eu não entendia. E eu vivia perguntando, o que é a cruz de Cristo? Por que Jesus morreu na cruz? Com certeza, se eu entendesse a cruz, eu derrubaria a reencarnação. Cruz não combina com reencarnação. Alex escreveu no papel, pergunte ao espírito na mediúnica, o que foi a cruz? O que é a cruz? Fez várias perguntas. Os espíritos não se mexeram. O meu guia, quando eu perguntava, ele não falava. Dentro do espiritismo, uma sombra em relação à cruz de Cristo, claro, porque a cruz derruba a reencarnação. Se Jesus morreu por mim e por você, morreu para que hoje a gente tivesse vida, estivéssemos aqui, e não é só vida, é muita abundância de vida. Para que eu tenho que ficar reencarnando? E quando eu descobri que eu não precisava voltar e fazer alfabetização de novo, vestibular, e passar para esse mundo de novo, eita alegria que eu tive. Então, está na hora de se alegrar com a gente. Olhar para a cruz, porque na cruz fomos justificados, perdoados. Jesus morreu na cruz para que a gente não precisasse reencarnar. Já pensou isso? Já pensou que revelação maravilhosa? Jesus morreu na cruz para que eu não precise reencarnar. Jesus morreu na cruz para que não precisemos de santos. Para que eu não precise ir a santo para falar por mim. Para que eu não precise de guia espiritual para falar por mim, eu posso ir até ele. E quando eu descobri que eu podia sentar, né, não posso me ajoelhar, mas eu podia me sentar e falar diretamente para Jesus, sem precisar de guia, de santos, de Maria. Que revelação! Ainda que os santos tenham toda a sua história, ainda que Maria tenha toda a sua história.
Mas o centro da nossa vida é Jesus, porque não foi santo que morreu na cruz, não foi Maria que morreu na cruz, mas Jesus que morreu por nós. E aí eu queria terminar dizendo esse versículo, que eu gosto de terminar o meu testemunho dizendo aqui, Romanos 8, que quando eu li pela primeira vez, eu fiz, para mim está tudo aqui. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Tudo que vem dizendo depois, até que eu não vou ler tudo, até o finalzinho ali de Romanos 8:6, fala exatamente do que Jesus, da cruz de Cristo, e mais ainda em outros versículos, Romanos 1, 2, 3, principalmente Romanos 3, que vem falando de toda a obra que Jesus Cristo fez na cruz. Não há condenação sobre nós, porque Ele morreu por nós e o véu foi rasgado. E eu tenho contato com Ele diretamente, sem precisar de intermediário. E não existe reencarnação, não existe. Não existe espíritos de parentes que morreram e que voltam para falar conosco. Não existe isso. E eu posso falar para vocês porque eu tenho 22 anos de convertida. E lido com demônios. Lido com demônios nos dias de hoje. E quando eu mando pastar, porque até hoje tem a cara de pau de aparecerem com todas as caras do mundo. E quando eu expulso, eles se transformam em bichos. Porque eles podem aparecer até em formas de anjos de luz. Está escrito na palavra. E quando a gente estuda, a gente vai derrubando todas essas coisas que foram criadas pelo homem e não por Deus, porque aqui foi por Deus. Então eu queria encerrar dizendo isso. Queria orar por vocês que estão vindo pela primeira vez, que entraram aqui cheios de dúvidas, para que essas dúvidas caiam por terra e que essas revelações que foram ditas hoje possam descer para o coração. Amém? Posso orar por isso? Vamos ficar de pé? Alguém quer receber oração, quer vir aqui à frente? Mais alguém gostaria de receber oração essa manhã? Tudo bom? Vamos orar. Chega mais perto? Vamos chegar mais perto? Pessoas podem se aproximar e abraçar essas pessoas que estão aqui à frente. Vamos orar para que pessoas que entraram aqui hoje com o coração apertado, com conhecimentos que não vêm do Senhor e que hoje aprenderam que essas coisas que traziam no coração, como eu trouxe, não são de Deus. Mas hoje receberam, aprenderam que é possível Deus transformar como me transformou. Amém? Senhor Jesus, nós oramos essa manhã, Senhor, porque aprendemos, Pai, que não há condenação sobre nós, Pai, porque o Senhor morreu naquela cruz. Deus, eu oro agora, Pai. Oro pelos corações que estão aqui à frente. Pelos corações que vieram aqui na frente, pesados, angustiados. Corações que sofriam tormentos por demônios, Pai. E às vezes, Senhor, nem percebiam que estavam sofrendo. Xicantras. Eu falo agora para as hostes espirituais que saiam em nome de Jesus, saiam agora em nome de Jesus, saiam. E eu te peço agora, Senhor, que a tua presença venha neste lugar, que a tua presença venha neste lugar, Pai, em nome de Jesus. A tua presença venha neste lugar, Senhor. A tua presença venha neste lugar, Senhor.
A tua presença, Senhor, a tua presença. Ah, xerehi cantras, chicantras, chicantras, maramaramaramaramarabaras. Ah, xerehi cantras, chicantras. Ah, Deus, peço a presença dos teus anjos agora. Os teus anjos, Senhor, guerreiros, Pai. Ouço espadas, Pai, ouço espadas espirituais. Eu te peço, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que os teus anjos criados para nos servir, Senhor, estejam neste lugar agora, Senhor. Ah, xerehi cantras, chicantras, maramarabarabaias. Ah, Deus, que o Senhor toque cada coração esta manhã, Senhor, trazendo a tua presença, trazendo a tua cura, Jesus. Cura de alma, cura espiritual, Senhor. Ah, xerehi cantras, chicantras, chicantras, maramarabarabaias. Ah, sopra do teu espírito agora, Senhor. Sopra do teu espírito. Ah, xerehi cantras, chicantras, maramarabarabaias. Ah, é o teu espírito neste lugar, Senhor. Ah, xerehi cantras, chicantras, maramarabarabaias. Ah, Jesus, é a tua presença. Ah, Senhor, é a tua presença neste lugar. Ah, xerehi cantras, chicantras, chicantras, maramarabarabaias. Ah, Jesus. Ah, tua libertação chegou neste lugar, Senhor. Sabemos que o Senhor está aqui. Ah, xerehi cantras, chicantras, chicantras, maramarabarabaias. Ah, xerehi cantras, chicantras, chicantras. Ah, xerehi cantras, chicantras, 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 maramarabarabaias. Ah, xerehi cantras, chicantras, chicantras, chicantras. Que o teu poder, Senhor, que o teu poder continue sobre cada pessoa que veio aqui na frente, Senhor. Que elas entreguem totalmente o teu coração, os corações delas ao Senhor. Entreguem totalmente o coração delas ao Senhor. Ah, xerehi cantras, chicantras, chicantras, maramarabaras. O Senhor diz essa manhã, Pai, que o Senhor chamou a cada uma delas, Senhor. O Senhor chamou pelo nome, Pai. Ah, xerehi cantras, foi o Senhor que trouxe, Jesus. E o Senhor chama pelo nome, Pai. Não há condenação, Senhor, quando há uma entrega total a este Pai. É o paizinho, Senhor, e o Senhor chama de filha. É um paizinho, Pai. Ah, xerehi cantras, chicantras, é a tua filha, Jesus. Ah, xerehi cantras, chicantras, 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 chicantras. Cuida desse coração, Senhor. Cuida desse coração, Senhor. Ah, Jesus, cuida desse coração, Pai. E traz paz de espírito. E traz paz de alma. Ah, Jesus, que todo sofrimento e todo peso seja arrancado, Senhor. E que haja suavidade sobre esta mente, Senhor. Ah, xerehi cantras, chicantras, chicantras, maramarabarabaias. Ah, xerehi cantras, chicantras, chicantras. Oramos, Pai. Oramos para que a tua graça esteja sobre cada uma delas, Senhor. Para que os teus dons estejam sobre eles, Pai, sobre elas. Ah, xerehi cantras, chicantras, chicantras. Cura, Senhor. Traz a cura física, a cura de alma, Pai. Que ela consiga ouvir a voz do teu Espírito. Apenas do teu Espírito, Pai. Ah, xerehi cantras, chicantras, chicantras, marabaras. Sentimos a tua presença, Senhor. Aleluia, Jesus. É a tua presença neste lugar. Há pessoas aqui precisando entregar totalmente a vida para o Senhor. Que haja uma entrega do Senhor, porque houve manifestação da tua presença, Senhor. Que haja entrega do Senhor. Ah, xerehi cantras, chicantras, chicantras, maramarabarabaias. Ah, xerehi cantras, chicantras, chicantras, maramarabarabaias. Ah, xerehi cantras, chicantras, maramarabarabaias. Aleluia. O Senhor é bom. Amém, queridos.
cada um de vocês que veio aqui na frente, né? E além de ter recebido oração, né? Se você entregou sua vida para Jesus, então fala com a pessoa que te trouxe, né? Que te convidou sobre isso, né? Se quiser no final conversar com um dos pastores também, pode procurar a gente. Amém? Que o Senhor esteja abençoando a vida de vocês mais e mais e derramando a graça do Senhor, né? A gente está encerrando nossa reunião. Os irmãos que trouxeram dízimos e ofertas para entregar na saída, depositem nos gasofiláceos, amém? E também não saiam sem dar um abraço, né, nas pessoas que estão nos visitando, que todos vocês estejam abraçando eles, amém? Queria que, por favor, mais uma vez, levantasse a mão, quem está visitando a gente, por favor, fique de mão levantada. Aí os irmãos, cumprimentem eles em nome de Jesus, antes de ir embora, que deem um abraço, né? Falando do amor, manifestando o carinho, o amor da Igreja de Jesus. Amém? Que Deus continue abençoando as nossas vidas em nome de Jesus. Meu Pai, aos seus filhos, mostre o lugar onde o sol do amor brilha, clareia o caminho. Quem passar por ali saberá, Jesus é amor. Nos estende a mão